Fala galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar aqui a correção de mais um concurso público. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil e aquele acordo nosso de começo de vídeo, né pessoal? Já vai lá e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera, coloca lá naquele seu grupo do WhatsApp, do Telegram, não dói, não cai o dedinho, vai lá. E galera, nesse último final de semana, nesse último domingo aí, tivemos uma prova ali para o concurso da Prefeitura da cidade de Rio Verde, no interior ali do estado de Goiás, e a banca é da própria instituição, ou seja, eles têm a própria banca deles ali, que é a UniRV, ok? Então é uma banca própria da própria universidade da cidade, da Universidade de Rio Verde, ok? Então a gente teve ali para a galera para o nível superior, e no nível superior tivemos muitos cargos, se liga aqui. Então essa mesma provinha teve ali para a galera de agente de apoio à educação espacial, auxiliar de educação infantil, especialista em assistência social, especialista em fonoaudiologia, especialista em medicina veterinária, especialista em psicologia, especialista em regulação e vigilância sanitária, especialista em serviços ambientais, especialista em serviços de inspeção municipal, instrutor de braille, intérprete de Libras e professor de educação básica, né, o PEB 2, e aí tiveram ali para algumas áreas específicas. Então teve ali para arte, ciências, ensino fundamental e educação infantil, física, história, inglês, língua portuguesa e matemática. Todos esses, galera, fizeram ali a provinha, tendo a parte de matemática, que a gente vai resolver aqui. Fora ali o professor de matemática, né, que ali dentro ali dos conhecimentos específicos caiu mais uma parte. Caso vocês queiram ali que a gente traz também a correção específica do professor de matemática, para você ir conhecendo a banca, trabalhando e sempre aumentando o seu conhecimento, coloque aí nos comentários pra gente, né, que a gente vai trocando uma ideia sobre isso, ok? Antes de a gente começar também, né, pessoal, lembrando ali todas as nossas redes sociais ali, então vai lá e dá uma olhadinha. Entra lá no nosso grupo do Telegram, eu sempre pontuo ali, por mais que gostamos bastante de utilizar o WhatsApp, temos nosso grupo de WhatsApp também, o link está aí na descrição para você entrar já de forma direta. Mas o Telegram é legal porque eu coloco materiais ali disponíveis para vocês, livros, apostilas. E queira ou não, o Telegram, a qualquer momento que você entra, você pode ter acesso àquilo ali, tá? O nosso Instagram também, que a gente sempre está colocando ali tanto mapas mentais, resumos e notícias também sobre os vestibulares, concursos. Nossa página ali também no Face e no Instagram, ok? Então vai lá, dá uma olhadinha em relação a isso daí. Galera, antes da gente começar aqui, eu já peguei ali o conteúdo programático lá do edital, já da parte retificada, onde todos aquilo ali, a parte de matemática tinha que cair esses seguintes assuntos. Eu tô trazendo isso daqui porque, sim, galera, tem questão pra gente entrar com concurso, com recurso, né? Vai ter a questãozinha ali para a gente entrar com recurso e mais de uma questão. Então, olha quais eram os temas que poderiam ser abordados. Razão e proporção, regra de 3 simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos, gráficos e funções polinomiais do primeiro e segundo grau, exponenciais e logaritmos, matrizes e sistemas lineares, progressão aritmética e geométrica, o PA e PG, geometria plana, espacial e analítica, sistema métrico ali, trabalhando as medidas de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Na parte de estatística, a parte descritiva, medidas de posição e medidas de dispersão. Aqui também, ao meu ver, já ficou um pouco errado até esse edital, né? Porque medidas de posição, na verdade, aqui, na maioria das vezes, é conhecido como medida de centralidade, porque dispersão também é uma posição, né? Só que está mais longe. Mas só um comentário aqui. Análise combinatória, distribuições discretas e contínuas de probabilidade, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui nas questões. Lembrando o de sempre, né, galera? Aqui a gente pegou a provinha ali que os nossos alunos enviam pra gente, nos nossos grupos. Inclusive ali já fica o meu muito obrigado pra galera que enviou, mais de um aluno. Logo ao sair da prova já me manda as fotos. Então, a gente pega aqui e já coloca, mas já fica aquele agradecimento. Geralmente não cito quem mandou para não expor a pessoa, né? Porque aqui tem os cálculos, as anotações que a pessoa fez, enfim.
Então, por isso que eu não cito o nome, mas fica aqui o meu muito obrigado para todos vocês que sempre que saem da provinha ali, já vai lá, tira aquela fotinha e encaminha para a gente. Queira ou não, isso agiliza o nosso processo aqui de trazer para vocês o comentário dessas provas, ok? Para quem assiste ali em tempo real, beleza? Então vamos lá, galera. Primeira questãozinha de número 8. Lembrando que o modelo das provas era único, então se atente aí aos nossos comentários. Então a primeira questão falava o seguinte: uma empresa teve lucro de R$ 142 mil no ano de 1994. Sabendo-se que seu lucro diminuiu 8% a cada ano nos próximos 6 anos. Qual modelo de decaimento exponencial, então já falou ali que a nossa continha é exponencial, né? Já deu essa dica pra gente, um decaimento exponencial deveria ser utilizado para descobrir quanto a empresa ganhou no ano de 2000. E aí ele falou, considere L sendo o lucro da empresa e T sendo o tempo. Então nota que aqui, galera, ele poderia, né, ter pegado um pouco mais pesado e pedir para a gente calcular esse valor, mas olhando para os nossos itens aqui acima, a gente consegue ver que, na verdade, ele só queria que a gente montasse um modelo. Então qual que era a interpretação que a gente tinha que ter aqui? Eu tinha um valor inicial, eu tinha um lucro ali, e aí esse lucro, vou colocando aqui, enumerando, lucro 1, 2, 3 e assim por diante, ele sempre foi reduzindo 8%. Então, pensando na questão de porcentagem, ele começou com 100%. Se cai 8%, ele vai para 92%, 100 menos 8. Só que agora o próximo 8% não é em cima do 100, é em cima desse 92%. E assim ele vai diminuindo vários e vários valores. Então, ele sempre vai diminuir 92%. E aqui é a jogada para a gente já matar a nossa questão. 92%, galera, 92 dividido por 100, ou seja, ele é 0,92. Esse valor vai multiplicando por ele mesmo várias e várias vezes, assim como em uma potência. Se eu faço 3 vezes 3, não é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Só que eu não sei quantas vezes isso vai se repetir. Então é o nosso tempo. Então ele está elevado a t, porque o 0,92 vai multiplicando por ele mesmo várias e várias vezes, ok? Beleza. E isso eu vou tirar, nessa porcentagem eu vou tirar em cima do valor do lucro inicial, que era de 142 mil. Então eu tenho lá 142 mil, que multiplica o 0,92 elevado a t. Isso é o nosso lucro. Então aqui a gente montou o nosso desenho e aqui, de quem eu peguei a fotinha, acertou, né? Olha lá, nosso gabarito, questãozinha de item C. C de certo, C de concursado, que você que se prepara aqui conosco, com certeza será e em breve, caso não tenha passado nesse concurso, esteja estudando para outros também, beleza? Então uma questãozinha ali que era só de interpretação, galera, zero cálculo, beleza? Bem direto ali da gente fazer. Vamos para a próxima. Questãozinha de número 9 falava o seguinte, acompanha aí. Questãozinha 9 trouxe para a gente assim. Uma moeda é jogada dentro da maior região retangular mostrada abaixo. Suponha que ela tenha igual probabilidade de cair em qualquer ponto dessa região. Então, se eu posso cair aqui no ponto, ou aqui dentro, né, em qualquer lugar. Ela é jogada na maior região. Então, a chance de cair em qualquer lugar da maior região retangular é a mesma. Okay? E ele nos pediu, qual é a probabilidade de a moeda cair no pequeno retângulo quando x é igual a 3? Então, eu vou utilizar o x sendo 3 e eu quero que a nossa moeda caia aqui no menor retângulo. Lembrando, galera, a ideia de probabilidade sempre vai ser, né, os casos favoráveis, os resultados que nós queremos que aconteça, dividido pelos casos possíveis, todos os resultados que podem aparecer. E já que ele está falando ali para a gente de região retangular, então eu tinha que pensar na área de cada um desses retângulos, tanto do interno como no externo. E ele pediu para a gente usar o x valendo 3. Então, primeira coisa, vamos substituir. Se eu jogo x valendo 3 aqui nessa parte de baixo, não vai ficar 5 vezes 3, que é 15? Beleza. Nesse outro pedaço, 3 vezes 3, que é 9. Jogando nessa parte aqui, 3 mais 6, que também é 9. E por último, jogando nesse pedaço. Eu vou ter ali 6 vezes 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3. Ok.
Aqui eu vou ter o seguinte, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 6, a gente tem aqui 54, e 3 vezes 3, 9. 54 menos 9, 45. Então agora eu tenho todos os lados, certo? Então, o lado maior mede 45, a minha base do maior mede 15, a base do pequeno mede 9 e o lado do outro também é 9. Então, na verdade, ali ele virou um quadrado, ok? Se ele está falando de região, eu vou chamar aqui o de fora de 1 e o outro de 2. Eu vou calcular a área desse pessoal. Então, a área do primeiro. Um lado mede 45 e o outro lado mede 15. A área de um retângulo, né, galera? 45 vezes 15 ali. A gente tem a área dele. E a área do de fora, 45 vezes 15, a gente vai ter sendo 675. E a área que eu vou chamar de 2, que é do nosso quadradinho, né? Porque os lados são iguais. Então, 9 vezes 9, 81. Então, beleza. Agora a gente pode montar a nossa probabilidade. Então, minha probabilidade vai ser... O que eu quero que aconteça? Que ele caia dentro do menor retângulo. Então, qual que é a área do menor? 81. Sobre todos os casos. Ele pode cair em qualquer lugar do grande e inclusive no pequeno. Então, 675, que é a área do grande. Beleza. Sempre, galera, que a gente trabalha com frações, eu sempre tenho que simplificar o máximo possível. Por exemplo, esse valor aqui, eu posso simplificar ali aos poucos. Eu posso simplificando por 3, por 9, ou de forma direta aqui, eu posso simplificar ele por 27. 81 dividido por 27, eu tenho 3. 675 dividido por 27, nós temos 25. Então, 3 sobre 25 é a nossa ideia. Olhando aqui nossos gabaritos, olha lá, 3 sobre 25, letrinha D. De dei conta, de questãozinha detonada. Beleza? Então, a probabilidade da moeda cair no pequeno, usando o x sendo 3, é 3 sobre 25. Nosso gabarito, letrinha D. Beleza? Então, ali aqui a gente usou a ideia de área e de probabilidade. Vamos de próxima. Questãozinha 10 falava o seguinte para a gente. Um corretor de ações recebe um salário base de 40 mil. Vamos lá. Então, o salário dele é de 40 mil, mais 12,5% do valor total das ações, fundos, mútuos e outros investimentos que ele vende. No ano passado, o corretor ganhou R$ 71.750. E aí, comando da questão, né? O que ele quer que a gente faça. Qual foi o valor total dos investimentos que ele vendeu? Então, o salário dele fixo é de 40 mil. E aí, ganha ali, digamos, uma bonificação, um acréscimo, um extra, de 12,5% do total das vendas que ele faz. Juntando tudo isso, o ano passado, o salário dele foi de R$ 71.750. Então, a gente vai montar da seguinte forma. O salário dele, que foi de R$ 71.750, ele vem de onde? 40 mil fixo, mais os 12,5%. 12,5%, ou seja, dividido por 100 de algum valor, certo? Qual é esse valor? Eu não sei. Esse valor que eu não sei eu vou chamar de x. E aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, que também está envolvida dentro da função do primeiro grau, né? Então, quando a gente coloca lá no edital função do primeiro grau, intimamente também está trabalhando equação do primeiro grau, certo? O que nós podemos fazer aqui? Eu vou pegar esse 40 mil que está positivo e passar negativo. Então, 71.750 menos o 40 mil. Isso é igual a 12,5x sobre 100. Subtraindo aquilo ali, nós temos o valor de 31.750, que é igual a 12,5x sobre 100. Multiplica cruzado, né, pessoal? Então, 12,5x vezes 1 é o próprio 12,5. 31.750 vezes 100 é só colocar os zeros no final. Então, 31.750 com mais dois zerinhos. O 12,5 que estava multiplicando, vamos passar dividindo por esse valor. Divide por 12,5. Ao efetuar essa divisão, nós vamos ter ali 254 mil.
254.000, olhando ali nossos gabaritos, letrinha C. C de certo, C de concursado. E uma dica, né, galera, para fazer esse cálculo ali com facilidade na hora da prova. Para eliminar essa vírgula, bastava multiplicar por 10 os dois números. Ao multiplicar por 10, eu ia acrescentar mais um zero aqui na parte de cima, e multiplicando por 10 eu eliminaria essa vírgula. Então fica mais fácil de você fazer ali o seu cálculo, ok? É um caminho ali para fazer com mais facilidade, certo? Mas de toda forma aí, nosso gabarito, até agora a questão da prova ali, tudo tranquilo, tudo certo, tudo dentro dos conformes. Vamos para a próxima. Questãozinha de número 11, falava o seguinte: você está construindo uma passagem com largura uniforme ao redor de uma piscina de 100 metros por 60 metros. Após a conclusão da passagem, né, que você vai fazer ali o contorno dela, você deseja colocar uma cerca ao longo da borda externa. Você tem 450 metros de cerca para a passagem, então eu tenho 450 metros de cerca para utilizar. E aí o comando é: qual é o valor, qual é a largura máxima que pode ter essa passagem? Nota que a largura dessa passagem está chamando de x, ok? E aí como vai ficar a ideia do nosso cálculo aqui? Nota comigo que a piscina de comprimento tem 100 e cada um dos lados eu tenho uma largura x. Então, aquilo ali eu não posso chamar de toda essa parte aqui embaixo, então. Eu não posso chamar de 100. X mais x dos dois lados, então seria 100 mais 2x. Na parte de cima eu também tenho isso, 100 mais 2x. Na lateral, a piscina é 60, x de cada pedaço, então 60 mais x. E a outra lateral também, 60 mais 2x, aliás, né? 60 mais 2x e a outra lateral também o mesmo valor. Se eu tenho dois valores ali que repetem, então o que eu posso fazer? Se fosse, por exemplo, um lado valendo 30, não seria 30 mais 30 ou 30 vezes 2 para ter as duas partes, de cima e de baixo? Então eu vou fazer essa ideia, eu vou fazer 2 vezes o 100 mais 2x, mais 2 vezes o 60 mais 2x. Isso tem que dar um valor igual ou no máximo ali de 450, porque é o tanto de cerca que eu tenho para utilizar. Não pode dar um valor maior do que isso, certo? Então vamos lá, fazer aqui essa multiplicação. 2 vezes 100, 200, mais 4x, fazendo a distributiva. 2 vezes 60, 120, mais 4x, isso é igual a 450. Para a gente escrever com calma, vamos puxar aqui um outro quadro. Então, como é que vai ficar aqui esses valores nossos? Olha lá. 200 mais 120, 320. Então, vamos colocar aqui. 320 mais, olha lá, 4x mais 4x, 8x. Isso é igual a 450. Então, 8x vai ser 450 menos 320. Então, o nosso x vai ser 450 menos 320, 130. Dividindo por 8, 130 dividido por 8, nós temos ali 16,25. E olhando lá com calma, 16,25, deixa eu dar uma licença aqui do gabarito, a gente tem lá, ó, letrinha A. A de aprovado, de arrebentei na minha prova. Então, 16,25 metros. Vamos colocar aqui nesse quadro também. Letrinha A, ok? Então, vai lá, confere na sua prova. E aí aqui começamos nossos problemas, galera, na questãozinha de número 12, que falava o seguinte, ó. Qual função quadrática não pode ser representada pelo gráfico mostrado? Então, qual das funções não pode ser representada por esse gráfico aí? Ou seja, o que eu tinha que olhar aqui, pessoal? O seguinte, com as informações que eu tenho. Primeiro, aonde toca o eixo X são as nossas raízes, ok? Pela marcação que ele deu, se ele é 2, esse valor é 1. Olha lá, 2, 3, 4, o outro é 5. Ou seja, 1 e 5 são raízes da nossa parábola ali, do nosso gráfico, certo? E aí ele falou pra gente, ó, qual função quadrática
não pode ser representada pelo gráfico mostrado. Então, qual que não pode ser aquilo ali? E aí aqui a gente tem os seguintes problemas, pessoal, que é o seguinte. O que a gente poderia fazer? Que a questão queria ali, que a gente testasse essas raízes. Uma forma de testar, eu posso vir substituindo. Eu jogo 1 no lugar do x², tem que zerar. Do lugar do x, né? Eu jogo 5 no lugar do x, tem que zerar. Em cada um dos itens, ok? Ao fazer esses testes, galera, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, olha lá comigo. A questão da item A, as raízes, ou seja, os valores que eu encontro para x ali, o meu x ele pode ser 1 e o meu x ele pode ser 3. Então, essas raízes já não nos atendem. Então, letra A já seria uma que não pode ser representada por esse gráfico, porque as raízes são diferentes. Na próxima, se a gente fizer aqui essa multiplicação, olha lá comigo, x vezes x, x², x vezes menos 5, menos 5x, 1 vezes menos x, e 1 vezes 1 mais 5. Isso aqui não daria x² menos 6x mais 5? Que é exatamente o que está escrito no item A, certo? Fazendo essa distributiva. Ou seja, as raízes do item B também são 1 e 3. As raízes aqui. Também fica sendo 1 e 3. Então, como ele pediu qual função quadrática não pode ser representada, aqui eu já teria dois gabaritos, letra A e letra B. Dois gabaritos, não posso ter isso. Posso ter apenas um item, beleza? Então aí não dá certo, não funciona, ok? Se nós fizermos ali as raízes dos demais, então a primeira coisa aí, né? Essa interpretação já acabou com nossa conta, já não deu certo. Se a gente fizer ali as raízes dos demais da letra C e da letra D, a gente vai ver que o único que tem gabarito sendo 5 e 1 é o do item D. Vou até colocar aqui de outra cor. Aqui, se eu jogo x sendo 1 e se eu jogo x sendo 5, são as raízes da nossa função. Sem problema algum, tranquilo ali, sem problema, ok? Se a gente faz isso para item C, quais são as raízes que vão aparecer? E aí mais um problema na nossa questão. Quando eu faço ali as raízes, adivinha o que vai aparecer para a gente? As mesmas duas raízes do item A e B. Então, o nosso x vai ser 1 e o nosso x2 vai ser 3. Então, primeira coisa aqui, isso a gente está só comentando, a gente vai resolver a questão, tá, galera? Então, primeira coisa, eu poderia testar as raízes jogando os valores ali? Sim, né? Jogando cada um deles, a gente ia ver que não ia zerar, que é o que nós vamos fazer aqui. Eu poderia resolver a equação de segundo grau fazendo delta e bhaskara e achar as raízes de cada um? Poderia, é uma outra forma de fazer, mas a questão ficaria maior. Então, primeiro de tudo, vamos comentar essa questão aí. Vamos pegar ali o item D e eu vou jogar no lugar do x, eu vou jogar 1. Vou testar isso daqui primeiro, tá? Então, olha lá, eu vou copiar ela já jogando o valor, tá? Y é igual a menos 1/4. Aí eu vou ter 1 menos 3 ao quadrado mais 1. Vamos lá. Então, meu y vai dar menos 1/4, que multiplica, aqui não vai ter menos 2 ao quadrado, fica 4, mais 1. Menos 1 vezes 4 é menos 4, dividido por 4, mais 1. Menos 1 mais 1, 0. Ok, ou seja, 1 é uma raiz. Vamos jogar o outro valor, do mesmo jeito. Agora eu vou jogar o x valendo 5. No lugar do x eu jogo 5. Então, olha lá. A gente vai ter y igual a menos 1/4 no lugar do x. Ou seja, agora vai ser 5. Menos 3 ao quadrado mais 1. Nota que vai dar a mesma coisa? Eu vou ter menos 1/4. 5 menos 3 é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, vai dar exatamente a mesma coisa. Menos 4 sobre 4, que é menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, dos itens ali, o único que, só pela questão das raízes, não vou nem entrar ali no âmbito do vértice e coisas do tipo. O único que pode ser
é o item D. Agora olha lá o que ele pediu para a gente. Qual função quadrática não pode ser representada por esse gráfico? A letra A não pode ser, porque as raízes são diferentes. A letra B e a letra C não podem ser. Se ele tira aquele não ali, ele não existe, ele pergunta qual função quadrática pode ser representada, teríamos como gabarito letra D. Mas como ele pediu não pode ser representada, então, ó, questãozinha anulada. Beleza? Errinho ali na hora de escrever a nossa questão. Então, uma questãozinha ali que seria interessante, mas, infelizmente, nos atrapalhou aí nessa escrita, né? Qual função quadrática não pode ser representada por esse gráfico? A letra A, B e C não podem ser representadas por esse gráfico, então teria várias opções, ok? Então vamos entrar com recurso nessa daí, caso a banca, ao soltar o gabarito oficial, não se prenda ao preliminar, né, pessoal? Querendo no preliminar, é bom para a gente abrir o olho, mas espera o gabarito oficial para aí sim a gente abrir com recurso ali, ok? Questãozinha de número 13, mais um probleminha aqui também para a gente comentar, que foi o seguinte, olha lá. Abelhas domésticas constroem suas colmeias começando por uma única célula hexagonal e, em seguida, formam anéis sucessivos de células hexagonais ao redor da célula inicial, como mostrado na figura. Os números de células em cada anel formam uma sequência aritmética. Tem livros que trazem a sequência aritmética como sendo também a progressão aritmética, que está lá no nosso edital, até aí sem problema. E aí ele nos pede o seguinte: qual é o número total de células na colmeia após a formação do nono anel? Então a gente tem aqui, ó, a célula inicial, aí eu tenho o meu primeiro anel, segundo anel, terceiro em diante, e aí eu quero que essa galera forme ali uma PG, uma PA, né? Perdão, uma progressão aritmética. Vamos escrevendo aqui, olha lá, eu tenho começando com uma, mas não conta. Para o primeiro anel eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, ok? Então tem aqui um total de 7. Nota que essa parte aqui é a mesma, então já tenho 7. Vamos contar o restante? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então de 7 eu fui para 19 no segundo anel. Nota que aumentou quanto de um anel para o outro, já que ele falou que esse cara vai ser uma progressão aritmética, né? Então ele quer saber ali quanto aumentou de um para o outro. Então aqui a nossa PA seria a seguinte ideia, nossa progressão aritmética. O primeiro termo é 7, o segundo é 19. Como que eu descobriria o próximo? Então é 19 menos 7. Qual que é o tanto que aumentou? Não aumentou 12? Certo? Então, o próximo seria 19 mais 12, que seria 37. Para o próximo, deveria aumentar, segundo a escrita dele, deveria também aumentar mais 12, mais 12, mais 12, até eu chegar no nono anel, né? Porque aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. Lá no nono anel, eu quero saber qual o valor que está ali, ok? Para isso, a gente tem a formulazinha do termo geral, que seria o seguinte, né? O nosso AN, ou seja, eu quero o nono elemento, vamos escrevê-lo aqui, né? O nosso AN, que é A1 mais N menos 1 vezes a razão. AN é o termo que a gente está querendo, eu quero saber lá no nono anel, ou seja, eu quero saber o A9. A1 é o primeiro termo, que é 7, mais o nosso N está valendo 9. Então, 9 menos 1 vezes a razão, que é 12. Eu sempre estou somando 12 para achar os próximos. E posso afirmar que sempre vai de 12 em 12, porque ele falou que ele falou ali que a galera ali depois da célula inicial vai sempre formar uma sequência, né? Relendo lá, ele falou, os números de células em cada anel formam uma sequência aritmética. Então sempre eu vou somar esses 12. Então vamos colocar aqui 12. Então, quem vai ser o meu A9? Ele vai ser 7 mais 8 vezes 12? Ok. Então, o A9 é o seguinte. Quando eu chegar lá na frente, eu vou ter o seguinte resultado. Eu vou ter ali 7 mais 12 vezes 8, 96.
E aí o meu A9 fica sendo esse 96 mais 7, 103. Ou seja, lá no nono anel, ele é formado por 103 elementos. Beleza? Só que aí a galera vinha aqui e olhava. Professor, não tem 103 no gabarito. Já rolava um desespero. Só que olha o comando, ele quer saber qual é o número total de elementos. Então eu tenho que fazer a soma. E a soma é o seguinte, eu pego o meu primeiro elemento, que é 7, mais o último, que é 103, vezes a quantidade de elementos, que são 9, que a gente está somando, né? Do primeiro até o nono, eu quero a soma de todos eles. Isso dividido por 2. Então, nossa soma vai ser 7 mais 103, 110, vezes 9 dividido por 2. Posso muito bem dividir esses valores aqui primeiro. 110 dividido por 2. Então, qual é a soma? 110 dividido por 2, a gente tem 55. E 55 vezes 9, nosso gabarito aqui seria 495 elementos. Só que aí, olha para os gabaritos. Se a gente tem isso daí, 495, não temos, né? A gente não tem esse cara aí. A gente tem 169, 275, 225, 271. Então, como ele falou, qual o número total de células na colmeia após o nono anel? Então, mesmo se poderia ficar ambíguo ali, ele está contando a célula inicial, então tem que somar só mais um, seria 496. Ele não está contando a célula inicial, ou seja, eu tenho ali o 7, o 9, o 37, até chegar lá na nona célula, que vão ter 103, né? Porque ele está indo de 12 em 12 elementos, certo? É a quantidade que está aumentando ali, em cada um. Então, a gente teria que ter, lá no último, eu teria que ter 495 células a soma de todo mundo. Não temos um gabarito. Por não ter gabarito, também, questãozinha aí que, infelizmente, deve ser anulada. A gente não tem um gabarito para ela dentro dos nossos itens, ok? Mesmo se a gente fizesse ali, escrevendo todos os termos, né, você poderia fazer ali, 37 mais 12, para achar o próximo, que seria 49, 49 mais 12, 61, até chegar ao nono. O nono seria 103. E como ele quer o total, então fazendo a soma de todos, teria que dar 495. Você poderia fazer manualmente, só ia demorar mais. Porém, questãozinha aí também sem gabarito, ok? Então, anulada. E questão 14, a última dessa prova aqui, que falava o seguinte pra gente, olha lá. Um fazendeiro tem um terreno retangular de 800 metros de comprimento e 500 metros de largura. Ele deseja aumentar a largura em X metros, de forma que a nova área seja igual a 120% da área original. Então eu quero aumentar a largura, ou seja, a minha nova figura, ela vai continuar tendo 800 metros de comprimento, só que agora eu vou aumentar a minha largura em x, então vai ser 500 mais x, ok? Retângulo em cima e embaixo, as laterais são idênticas. E aí ele falou que de forma que a nova área seja igual a 120% da área original. E aí ele quer saber qual é o valor de x. Então, beleza. Já que está falando em relação à área, galera, vamos fazer a área aqui do primeiro. Já que é um retângulo, a área dele não vai ser 800 vezes 500. Esquece os zeros, pessoal. 8 vezes 5, 40. Quanta quantidade de zeros que a gente não colocou? Não são 4 zeros? Vamos colocar aqui agora. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a área desse primeiro, 400 mil metros quadrados. Eu quero que a nova área seja 120% dessa área. Como que eu posso fazer isso? Um dos caminhos, né? Eu posso pegar o 400 mil vezes 120%, ou seja, 120 dividido por 100. Tira 2 zerinhos ali daquela galera, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, tanto faz de onde a gente tire. Novamente, esquece os zeros. 4 vezes 12, 48. Junte os zeros, eu tenho aqui 3 com mais um, 4. Então, a nova área tem que ser de
480 metros quadrados, ok? Como que eu posso escrever a área desse novo retângulo? A área não é um lado vezes o outro? Então, minha área vai ser 800 que multiplica 500 mais x. Isso tem que dar um total de 480 mil. Então, vamos lá. 800 vezes 500 a gente já fez aqui antes, deu 400 mil. 800 vezes x, 800x, que é igual a 480 mil. Então, 800x vai ser 480 mil menos 400 mil. Então, o nosso x vai ser 480 menos 400, 80 mil. Dividido por 800. Beleza. Tira ali 2 zerinhos com 2 zerinhos. A gente tem 800 dividido por 8. Novamente. Esquece o zero. 8 dividido por 8 é 1. Com os 2 zerinhos, 100. Então, nosso x vai ter que valer 100. Gabarito, para terminar com chave de ouro, letra A de aprovado. Letra A de aprovação. Ok? Porque ele falou ali que vai aumentar a largura em x metros, certo? E ele quer saber qual vai ter que ser o valor desse x para isso acontecer. Então, quando a gente fizer ali 500 mais o x, que agora a gente sabe que é 100, então ficaria 600. E ao fazer 800 por 600, 8 vezes 6, 48, então realmente ficaria essa sendo a área, ok? Então, pessoal, aqui a gente fecha a nossa correção da provinha da Prefeitura de Rio Verde. Mais uma vez aí, aconteceu nesse último final de semana, dia 7/5. A gente fez aqui a correção de todo mundo que fez a provinha do ensino superior. Todos esses cargos que estão aqui ao lado participaram aí desse processo seletivo. Todos fizeram a mesma provinha ali da parte de matemática. Se atentem ali ao gabarito final em relação aos recursos. Dá uma olhadinha ali nas nossas redes sociais. E no mais, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo com mais uma aula, mais uma correção. Até lá!